Durante essa operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, usou as redes sociais para criticar o seu adversário. Flávio escreveu, abre aspas, escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula, não tem como esconder. CPMI do Banco Master já, fecha aspas. Por isso que eu chamo a Larissa e a Isabel. Vou começar com a Isabel Mega aqui no nosso telão. Isabel, conta pra gente um pouco da repercussão da oposição. Como a oposição tem reagido a esse processo? Claro, é uma oportunidade da oposição nesse momento de sair por cima depois de Flávio Bolsonaro ter sido tão fustigado pelo governo federal. A oposição, Uribe, já batia muito nessa tecla de que a origem de Daniel Worcaro podia ser contada junto com o PT da Bahia no quesito Credicesta, que a gente vinha explicando mais cedo para quem está acompanhando a gente no bastidores o que é o Credicesta, né? Então a oposição aguardava algum fato novo para ter um respiro depois de tanta crise provocada pelo mesmo escândalo do Master no entorno de Flávio Bolsonaro, com a revelação do áudio de Flávio a Daniel Worcaro. E agora tem, no mínimo, um empate a ser celebrado, porque da mesma forma em que Flávio está na fogueira por conta de escândalos ligados ao Master, agora a gente tem um personagem icônico do governo, do PT, da esquerda, que é o senador Jacques Wagner, também na fogueira do escândalo. Então, no mínimo um empate, mas a oposição aproveitando a oportunidade para apostar muito em colar no PT a pecha da corrupção, recuperar um pouco estratégias que deram certo no passado e que encontravam muito discurso, por exemplo, quando Jair Bolsonaro ainda era um candidato à presidência da República, e se apegando à decepção que há da população, historicamente, com escândalos de corrupção. Então, eles recuperam esse mote, essa pecha de que falar de PT é falar de corrupção, e usam isso para fragilizar o governo, expor o governo Lula neste momento. O governo, por outro lado, vai reagindo, principalmente em termos de Partido dos Trabalhadores e outros partidos que são aliados do Palácio do Planalto. Entende que não dá para você estabelecer uma equivalência entre o que que temos de denúncia sobre o caso Master em relação a Flávio, a Ciro Nogueira, por exemplo, e o que temos de denúncia em relação à situação do senador Jacques Wagner. Mas é claro que há preocupação com o efeito eleitoral que pode ter um personagem tão importante para o entorno do presidente Lula na mira hoje de uma operação da Polícia Federal, sobretudo depois dos últimos agravantes do final da manhã, considerando essa quantia muito expressiva de dinheiro que foi achada em euro e em dólares e que estava em endereços ligados ao senador Jacques Wagner. Então, o que a gente tem hoje é a utilização, por um lado e por outro, de combustível político usando a operação, mas com o PT ainda com muita dificuldade de apresentar algum tipo de reação frente a esse discurso da oposição que tem entrada e que ajuda a trazer um pouco mais de fôlego, porque a oposição estava mais acuada com os últimos escândalos relativos ao Master, que estavam mirando mais expoentes do bolsonarismo. Então, a brecha foi encontrada agora para que eles usem essa artilharia na campanha contra o presidente Lula. Tanto é que Flávio Bolsonaro se manifestou, as principais lideranças do PL se manifestaram também nas redes sociais, porque entendem que isso ajuda a trazer um gás. E o PT, do outro lado, responde que não há como você trazer equivalência entre o que eles chamam de Bolsomaster e as acusações que são feitas aqui contra o senador Jacques Wagner. Boa, Isabel. Obrigada. A Isabel está trazendo o lado da oposição. A gente até viu a Bia Kicis ali. A Bia Kicis, o Alberto Fraga. Alberto Fraga, junto com o Randolph do outro lado. Quem mais que você localizou? Tereza Cristina? Tereza Cristina. Todo mundo ali fazendo coro a fala do Davi Alcolumbre. Lari, de todos os lados, né, gente? Todos os lados. Lari, eu queria te ouvir sobre oposição ainda, mas quero te ouvir também sobre a fala do Davi Alcolumbre. Esse recado para ele foi vacina também? Então, é um questionamento importante, viu, Tainá? O que a gente tem ouvido? Há um temor do Congresso como um todo. A gente abriu o jornal hoje falando, né,
tivemos operação envolvendo o PP, tivemos agora operação envolvendo o PT, há uma ligação ali também com o próprio Flávio Bolsonaro, depois daquelas conversas divulgadas dele pedindo dinheiro para o filme sobre a história de Jair Bolsonaro. Então, há um temor que, de fato, aconteça aí uma operação que acabe avançando em todos. Mais ou menos o que a gente viu acontecer na época da Lava Jato. Então, a gente está vendo posicionamentos nessa defesa, claro, prevista inclusive na nossa Constituição, né, de que todo mundo tem direito a se defender, passar pelo processo legal antes de qualquer condenação, mas esse recado, ele tem um quê a mais. Ele é um recado ali de aproximação recente que aconteceu entre Davi Alcolumbre e o próprio Jacques Wagner. É um recado institucional, algo parecido que não aconteceu via Hugo Mota. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre Hugo Mota. Mas há uma tentativa, inclusive, de que aconteça uma defesa do Congresso como um todo e não apenas ali por parte do presidente do Senado Federal.